Queridos, a paz do Senhor. O Mar de Cavalo, a paz do Senhor. Que alegria poder estar com vocês esta noite. Estava em uma grande expectativa diante de todo o movimento, toda a divulgação que vocês estavam fazendo aí nas redes sociais. Eu estava lá na Bahia, vendo todo o trabalho. E aí, chegando aqui, descobri que tinha essa equipe de mídia muito bem engajada. Que Deus abençoe, que Deus faça prosperar cada vez mais esta igreja, esse ministério. Sou grato a Deus pela vida do pastor presidente Antônio Larentes e a vida do pastor Carlos Larentes, que é o presidente da Mar de Cavalo e também nos deu a confiança de estar assumindo aqui essa tribuna para ministrar para vocês. Ivan, Deus abençoe. Ele que fez o contato aí, falou diretamente com o Igor. E eu quero agradecer ao Senhor Deus também por toda a coordenação deste culto, deste movimento de jovens, que eu sei o quanto é importante para a igreja local ter um ministério de jovens extremamente focado no reino do Senhor, ganhando almas para o reino de Deus. Nós sabemos o quanto Satanás tem investido fortemente contra a juventude. Mas ao chegar aqui, me deparo com jovens que buscam ser cheios do Espírito Santo para poder impactar a sua geração. Olhe para essa pessoa bonita aí que está do seu lado, dê um sorriso para ela e diga assim: Jesus te salvou para você ser um instrumento dele para essa geração. Glória a Deus. Imagem, foto, vídeo que aparece no meu Instagram. Eu vi vocês falando aqui do Instagram. Eu vejo que é uma ferramenta muito poderosa de evangelização. E ele é responsável por toda a mídia que é postada na nossa rede social. Então, se eu fosse você, eu colocava uma cara bem bonita agora, um sorriso nesse rosto, porque ele trabalha ali quase em real time, em tempo real. Então, para você não sair com a cara feia lá no meu Instagram, coloca um sorriso nesse rosto. Olha para essa pessoa e diga assim: se eu fosse você, eu sorria para não sair com uma cara feia no Instagram do pastor Alex. Glória a Deus. De pé como você está, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Eu quero ministrar sobre perseguição e distração. Eu sei que esta mensagem hoje vai trazer um despertar para a sua alma, para um tempo que Deus quer movimentar os jovens dessa geração com o poder do seu Espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 1. Quantos assim acharam, digam amém. E Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. E uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Amém? Curve a sua cabeça aí. Senhor Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua palavra esta noite. Estamos prontos para ouvir a Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem preparado algo especial para este culto.
queremos sair daqui conectados com o Teu Espírito e com aquilo que o Teu Espírito quer comunicar ao nosso coração, para um tempo, Senhor, onde viveremos de fato Teu propósito, estaremos, Senhor, fazendo, cumprindo o Teu dever, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Amém. Se assente, por favor. Eu estava vindo diretamente ali da Bahia, onde nós estivemos por alguns dias ministrando, e o Senhor me deu a honra de ministrar a palavra do Senhor em igrejas onde eu comecei o meu ministério. Para quem não me conhece, eu comecei o meu ministério com 9 anos de idade, pregando na cidade de Feira de Santana, Bahia, e rapidamente o Senhor soprou o meu nome e tive o privilégio de pregar em vários estados do nosso Brasil. E o Senhor me fez retornar à minha terra natal, à minha cidade, a cidade onde eu nasci, para o meio das pessoas que me viram crescer. E enquanto ministrava a palavra do Senhor, tive o privilégio de ter toda a minha família sentado nas primeiras cadeiras da igreja, ouvindo a mensagem do Evangelho. Existia um histórico muito ruim na minha família, de homens descomprometidos, de homens alcoólatras, de homens que não queriam nada com Deus. Eu tive o privilégio de ver a minha família reunida, e um privilégio maior de ver o meu pai sentado, ouvindo a mensagem do Evangelho e chorando. Fazia 8 anos que eu não via, e meu pai, ele não queria saber de Jesus. Quando eu comecei meu ministério, ele disse que minha mãe estava me deixando louco igual ela, mas tive o privilégio de vê-lo sentado, ouvindo a mensagem do Evangelho, com os olhos em lágrimas, e no momento ali, no qual chamamos a minha família para vir na frente, meu pai veio em lágrimas, se rendendo, se humilhando aos pés do Senhor Jesus. E vindo de viagem, o Senhor Jesus falou fortemente ao meu coração, o quanto a perseguição, ela é fundamental dentro do processo de crescimento da igreja. De fato, a igreja, ela não é uma instituição, ela é a manifestação do reino de Deus. E está no DNA da igreja de Cristo crescer mediante a perseguição. Se olharmos para os 3 anos e meio do ministério de Jesus, melhor dizendo, se olharmos para os 33 anos e meio do ministério de Jesus, ele enfrentou diversas perseguições. Desde o seu nascimento, ele sofreu perseguição. Durante o seu ministério de 3 anos e meio, ele também sofreu perseguições do próprio judeu, da cúpula religiosa, que durante todo o momento do seu ministério tentava encontrá-lo em falhas. E todas as tentativas foram frustradas, porque Jesus, ele sempre estava um passo à frente, 2 passos à frente daqueles que o perseguiam. Jesus, ele tinha um objetivo, em cumprir a sua missão na terra, como enviado de Deus, para trazer redenção para a humanidade através do seu sangue. Ele estabelece a igreja através dos apóstolos. Em Atos, a igreja, ela se reúne. Nós vamos ver no capítulo de número 1, os apóstolos se reunindo para poder levantar alguém para ficar no lugar de Judas, e eles levantam Matias. E a igreja começa a dar os seus primeiros passos. Atos capítulo de número 2, a igreja está reunida em um lugar, orando, buscando serem selados pelo Espírito Santo, cumprindo aquilo que Jesus havia estabelecido como uma exigência: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então vocês vão pregar o Evangelho na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. A igreja está reunida em Atos 2 esperando esse revestimento, esperando esta capacitação, esperando este derramamento do Espírito, esse revestimento de poder, essa manifestação de autoridade para que o Evangelho começasse a ser pregado. O Evangelho não é filosofia, o Evangelho não é palavra vazia. O que torna o Evangelho poderoso é que quando você abre a boca para falar do Evangelho, você não fala de um personagem, você não fala de um filósofo, você fala de um Deus vivo que se manifesta ao coração daquele que se arrepende.
Então o evangelho não é filosofia. O evangelho, ele é pregado pelo poder do Espírito Santo. Porque ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Por isso existem alguns filósofos aí que até falam bem, de forma filosófica, a respeito do evangelho, mas eles não compreendem a essência, porque estão olhando apenas para a letra. A letra, ela não revela a verdadeira essência do evangelho. O que revela a essência do evangelho é o Espírito Santo de Deus. Então eles estão buscando este poder, esta capacitação, eles estão buscando esta autoridade, estão reunidos, talvez uma reunião como essa, estão juntos, orando, buscando, pedindo ao Pai, nos envia o Espírito, Pai, nos envia o Espírito, e por 10 dias eles estão orando, por 10 dias eles estão clamando. É uma igreja que não para de orar até receber, é uma igreja que não para de pedir até ver a confirmação, é uma igreja que não para, não cessa a sua oração até ver o sinal de Deus. Então eles estão orando, reunidos, e de repente veio um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa. E sobre eles eram vistas línguas repartidas como fogo, que repousava sobre a sua cabeça. E eles começaram a falar das grandezas de Deus. E o que deixou mais impactado o texto, o que deixa o texto mais impactante, é que a Bíblia vai dizer que existiam muitos judeus que vinham de outras regiões do mundo para a Páscoa. E eles estavam reunidos ali, e de repente esses homens começaram a falar na língua deles, e eles entendiam que eles estavam comunicando a respeito da grandeza de Deus. E sabe o que é mais impactante? É que os judeus que vinham de outros lugares diziam: mas esses homens não são homens simples, não são homens humildes. Por que eles falam esta língua? Porque o que eles estão falando nós estamos entendendo na nossa língua, no idioma em que nós conhecemos. Por quê? Porque quando o Espírito Santo é derramado sobre você e você abre a sua boca, aleluia, ele te capacita a pregar o evangelho para qualquer pessoa. Não, você não pegou isso aqui. Quando o Espírito Santo é derramado sobre você, você pode mal falar o português direito, mas quando você abre a boca, os doutores entendem o que você fala. Não importa o lugar da onde você veio, não importa a que família você pertence, não importa quem foi teu pai, quem foi a tua mãe, não importa quais diplomas acadêmicos você tem. Quando o Espírito Santo vem sobre você e ele te enche, você abre a boca, aleluia, todos conseguem entender aquilo que você comunica. O que nós precisamos para essa geração hoje é sermos cheios do Espírito Santo. De fato, há um distanciamento geracional. Os jovens hoje precisam entender o que a mensagem quer comunicar. E nós às vezes buscamos artifícios, filosofias para se aproximar de uma geração que se distancia através da cultura pop, da modernidade. E eu digo, e eu falo isso sem medo, o que vai nos capacitar a comunicar o evangelho para essa nova geração é sermos cheios do Espírito Santo. Porque ele comunica a mensagem perfeita, ele comunica a mensagem ideal, que vai falar para o coração do pecador, daquele que está distante de Deus. É isso que nós precisamos buscar, foi isso que a igreja buscou. E ali em Atos 2 a igreja dá o passo importante. Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem. E aqui a igreja está dando passos importantes. Capítulo de número 3, Pedro e João sobem ao templo para orar, na hora da oração, na hora nona, e de repente eles se deparam com um homem que era aleijado desde o seu nascimento, e o homem diz: eu quero um dinheiro, me dê uma esmola. E Pedro diz: não temos prata e nem ouro, mas o que temos te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. É uma igreja que também está pronta para dar para o mundo, não aquilo que o mundo quer, mas aquilo que o mundo necessita. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não só comunica a mensagem ideal, mas ela também dá o remédio que o mundo necessita. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim para ela nessa noite: de tudo que você tiver que buscar nessa vida, fala com fé, diga: de tudo que você tiver que buscar nessa vida, busque ser cheio do Espírito Santo.
Eu sei que existem jovens aqui esta noite que às vezes têm uma dificuldade. Você perdeu o senso de propósito, você perdeu o senso de identidade. Você pensa que você está aqui para ser apenas mais um número, para esquentar o banco deste culto. Não, Jesus te salvou porque você é um instrumento de transformação, de comunicação, de mudança para a vida de pessoas. Então você, sendo cheio do Espírito Santo, você não só vai comunicar o evangelho que o mundo precisa ouvir, como você também vai curar as feridas, curar as dores, curar as doenças. Alguém aqui acredita? Pelo amor de Deus, levante a sua mão e diga glória ao Senhor Jesus. Então a igreja começa a ser marcada por sinais. A Bíblia diz que eles estavam sentados aos pés dos apóstolos, aprendendo. Eles tinham uma comunhão muito fortalecida. Eles pegavam tudo que tinha, vendia e depositavam aos pés dos apóstolos. É uma igreja que está vivendo uma comunhão extraordinária. Toda a comunidade ficava impactado com o que a igreja comunicava, não só através de palavras, mas também através de ações, de maneira que todos os dias eram-lhe acrescentadas almas. E uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja viva, uma igreja que flui, aleluia. É uma igreja que caminha pela revelação do Espírito Santo. É uma igreja que estabelece ministérios, que levanta ministérios. Uma igreja que está pronta para viver os dons que Deus derrama. Mas no capítulo de número 8, depois da igreja viver tudo isso que nós citamos aqui, a igreja enfrenta uma grande perseguição a partir da morte de Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo. Um homem habilidoso na palavra, usado em sinais, mas ele é perseguido, ele é morto, ele é apedrejado. E a morte de Estevão desencadeia uma perseguição muito grande na igreja. O capítulo de número 8, versículo 1 vai dizer exatamente isso. Saulo consentiu na morte de Estevão, e ele estabelece uma incursão em perseguir a todo cristão. Só que a perseguição dos próprios judeus contra a igreja resultou em um crescimento extraordinário. Por quê, pastor? Porque está no DNA da igreja crescer na perseguição. Está no DNA de todo cristão crescer diante das lutas, diante das adversidades, diante do ambiente de confronto. A igreja estava muito confortável em Jerusalém. Eles estavam vivendo algo sobrenatural em Jerusalém. Eles estavam vivendo testemunhos extraordinários em Jerusalém. Mas aí a perseguição se levanta, e eles começam a ser dispersos. Eles começam a ser expulsos de Jerusalém, para cumprir exatamente aquilo que Jesus havia dito. Jerusalém é lugar onde você é cheio. Jerusalém é lugar onde o teu ministério se confirma. Jerusalém é o lugar onde você é revestido. Mas existe a Judeia, existe a Samaria, existe os confins da terra, aonde você, aleluia, testemunha aquilo que você recebeu. Deixa eu parafrasear aqui. A igreja, ela cresce quando ela entende que Jerusalém é o lugar onde Deus te sela, para que lá fora você comunique o que Ele colocou no seu coração. A igreja, ela é eficaz exatamente na zona de confronto. Existe um inferno que aprisiona, que prende, que amarra. E nós não podemos de nenhum modo nos acomodar em Jerusalém, dizendo: olha, Jerusalém é bom demais, que culto maravilhoso em Jerusalém. Em Jerusalém nós temos testemunhos, em Jerusalém nós vivemos uma comunhão extraordinária. Aí o Senhor está dizendo: deixa eu soprar o vento aqui, para poder te dizer que existe a Judeia, existe a Samaria, existe os confins da terra, que precisam saber o que eu fiz, que precisam ouvir a respeito da minha mensagem. Tem muito crente que está muito confortável
agradável em Jerusalém. A mensagem que você prega em Jerusalém é boa demais, a comunhão é boa demais. E aí o Espírito Santo diz assim: eu preciso levantar uma perseguição. Por quê? Porque a perseguição te empurra para o centro do cumprimento das coisas que eu quero fazer através da sua vida. Então deixa eu dizer uma coisa para você que vai talvez te escandalizar: mas será que você já dobrou os teus joelhos para agradecer as perseguições que você enfrentou ao longo da tua jornada com Cristo, ao longo da tua jornada com Deus, ao longo da tua jornada da fé? Foram essas perseguições que te deixaram mais crentes, foram essas perseguições que te fizeram orar mais, foram essas perseguições que te fizeram buscar mais a Deus, foram aqueles que te perseguiram, que te colocaram no centro do cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Então deixa eu profetizar para quem quiser pegar esta noite, e o Senhor está falando com os jovens aqui: se as portas de Jerusalém se fecharem para você, se o ambiente onde você esteve confortável durante muito tempo começar a se tornar um ambiente desconfortável, é um sinal de Deus para a sua vida, de que Ele está te empurrando para o centro do cumprimento do seu propósito. Alguém aqui já pegou, alguém lá atrás já pegou. Quem te persegue te aproxima do lugar que Deus determinou para a sua vida. As perseguições não têm poder de paralisar a igreja. Se engana aqueles que pensam que podem parar a igreja. Vamos perseguir na internet, vamos perseguir através das leis, vamos criar leis e sistemas para poder parar a igreja. Mas quem sopra a igreja é o Espírito Santo de Deus, e a igreja tem no seu DNA a resiliência. A igreja cresce na perseguição, a igreja se estabelece na perseguição, a igreja se fortalece na perseguição. Não tem cadeia, não tem algema, não tem leis que paralisa aquilo que Deus estabeleceu. Nós não podemos temer a perseguição, porque ela contribui, ela nos impulsiona ao crescimento. Estevão é apedrejado, ele se torna o primeiro mártir cristão. A igreja está sofrendo a perseguição por Saulo. Os crentes estão sendo arrastados de dentro de casa e sendo jogados na prisão. Os irmãos são dispersos de Jerusalém, eles se espalham, e o fato deles se espalharem faz com que eles caminhem na direção daquilo que Jesus havia estabelecido. Eles vão para a Judeia, eles vão para Samaria. No capítulo 8 nós vamos ver Felipe anunciando as boas novas na Samaria. Felipe foi fazer uma colheita extraordinária em Samaria, uma colheita que Jesus já havia plantado lá atrás. João capítulo 4, Jesus passou, conversou com uma samaritana, e na conversa com ela, Jesus disse: vai lá buscar o teu marido. Ela disse: eu não tive. Jesus disse: bem, já teve 5, que tem agora não é seu. Ela vai para os samaritanos e diz: eu encontrei um grande profeta. E a Bíblia diz que os samaritanos passaram a crer em Jesus a partir do testemunho daquela mulher. Aquela mulher foi a semente que Jesus plantou dentro de Samaria, através do testemunho de fé dela. Agora preste atenção, ela é uma mulher que estava vivenciando rejeições. Era uma mulher que qualquer um de nós diria: essa aí não serve. Mas Jesus disse: essa aí serve. Porque quanto maior for as tuas aflições, quanto maior for os teus problemas, quanto maior for os teus traumas, maior será o testemunho da manifestação do Evangelho de Cristo na sua vida. Os samaritanos creram em Jesus a partir do testemunho daquela mulher. Jesus deixou a semente lá em Samaria, e Felipe foi fazer uma colheita sobrenatural, porque ele pregou o Evangelho em Samaria, e os samaritanos creram em Cristo.
Não só isso, como Felipe, no versículo 26, ele vai pregar para um eunuco etíope no meio do caminho, que está lendo o livro de Isaías, mas não entende. Felipe começa o diálogo com ele dizendo: você está entendendo o que você está lendo? Ele só via a letra, mas aí Felipe trouxe a revelação por meio do Espírito, e ele compreendeu a palavra, ele se converte. Olha como o evangelho começa a crescer. O evangelho começou a crescer na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. A igreja está em constante crescimento diante de perseguições que é estabelecidas ao longo da história. Satanás entende que a perseguição não tem poder de parar a igreja. Jamais. As perseguições, elas não têm poder de paralisar a igreja. Jamais. Porque em Atos, aqui, nós já identificamos que quanto maior a perseguição, maior o crescimento. Eles saíram de Jerusalém, mas conquistaram Judéia, Samaria e as outras nações. Os crentes perseguidos se tornaram crentes efetivos na comunicação do evangelho. Os crentes perseguidos se tornaram crentes efetivos a partir da pregação do evangelho. Então Satanás, ele não tem poder de nos parar diante da perseguição. A perseguição, ela te habilita. A perseguição, ela te empurra. A perseguição, ela te impulsiona ao crescimento. Faz parte, está no seu DNA de cristão, crescer diante da perseguição. Nós poderíamos citar aqui diversas nações onde o evangelho é proibido de pregar e o evangelho chega. Aonde crentes como eu e você são mortos, se tornam mártires, e ainda assim o evangelho continua sendo pregado. O evangelho contrapõe qualquer ideologia política, qualquer ideologia através da lei. O evangelho permanece, a palavra de Cristo permanece, ela não morre. Aleluia. Mas se Satanás não pode nos parar com perseguição, ele mudou a estratégia ao longo dos anos. Ele nos para com uma distração. A perseguição não pode parar a igreja, mas as distrações. A palavra distração vem do original distraction. E distraction era uma forma de tortura antiga, onde você pegava um indivíduo, amarrava os seus braços e as suas pernas a cordas, e essas cordas eram amarradas a 4 cavalos. E quando o carrasco dava a ordem, os 4 cavalos corriam em direção opostas, desmembrando o indivíduo que estava amarrado naquela condição. Daí vem a palavra distração. Satanás, ele tem usado a distração na mente, tirando o teu foco daquilo que é importante, tirando os teus olhos das coisas do reino de Deus. E como a distração tem sido uma forma, uma ferramenta silenciosa que Satanás tem usado para poder destruir principalmente a juventude. Pastor Carlos, há alguns dias atrás, uma jovem mandou mensagem para mim desesperada porque ela estava se cortando. Ela estava cortando seus braços porque ela estava completamente depressiva. Como Satanás tem usado formas de distrair a mente da juventude para poder destroçar completamente a sua identidade. Jovens que não se sentem mais parte de nada, não pertencem a nada. E as mentes desses jovens são usadas como uma maneira, uma ferramenta para Satanás estabelecer o seu reino e a sua vontade. A distração é uma arma silenciosa do inimigo. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1, a Bíblia vai nos dizer: desembaraçando-nos de todo o peso de pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Nós nesta noite estamos aqui porque o Espírito Santo quer comunicar ao nosso coração tudo aquilo que distrai a tua mente, tudo aquilo que tira o teu foco,
tudo aquilo que te afasta de Deus, você precisa se livrar hoje e imediatamente. Nós poderíamos falar aqui sobre algumas ferramentas de distrações que Satanás tem usado. Vamos dar um exemplo aqui. Algumas ferramentas de distrações modernas para desviar a atenção da juventude de buscar o crescimento espiritual, de buscar o avanço espiritual. Vamos lá, nós somos conhecidos como a geração da dopamina. O que é isso, pastor? É o consumo constante das redes sociais, buscando o prazer imediato, roubando o seu tempo com Deus. A dopamina tem sido uma arma que Satanás tem usado. Nós temos encontrado isso em todo lugar. Jovens que estão buscando esse prazer imediato e excessivo. Nós estamos vivendo em uma era onde a pornografia cresceu de uma forma absurda. Sites de pornografia são acessados de todo canto do mundo, e jovens estão se perdendo nesse vício, porque busca a dopamina, o prazer imediato, o prazer rápido. Há poucos dias atrás nós vimos em todas as redes sociais influenciadores sendo presos. Por quê? Porque estavam influenciando muitos a entrar em jogos online. Jovens que perderam dinheiro que poderiam ser investido no seu crescimento acadêmico. Gastaram rios de dinheiro. Eu conheci uma pessoa que pegou dinheiro emprestado até num agiota para poder jogar. Geração da dopamina. Prazer imediato. Prazer excessivo. Satanás tem usado essa ferramenta como uma distração para a juventude atual. Mas diante disso, o Espírito Santo está dizendo que o prazer da juventude cristã não está no sexo, não está nos jogos, não está, aleluia, nos prazeres carnais, não está no álcool, não está nas drogas, mas está em uma vida cheia do Espírito Santo. A mensagem de Jesus para você esta noite, jovem, é: não busque prazeres em coisas que são vãs, que são passageiras, que não te edifica. Busque o prazer em Cristo Jesus. Deus me trouxe aqui hoje para uma mensagem de despertamento na era da distração. Deus, Ele quer nos dar a atenção. Por quê? Porque toda revelação de Deus se manifesta a uma mente atenta, a uma mente renovada, a uma mente ligada, a uma mente conectada com Ele, a uma mente transformada pela sua palavra. E eu acredito que esta noite o Espírito Santo está dizendo, diante de mentes que estão destroçadas pela dopamina, eu vou renovar a mente, para que você compreenda a minha obra na cruz, para que você compreenda que aquilo que eu tenho para você é maior do que aquilo que o mundo oferece, é maior do que aquilo que o álcool oferece, é maior do que aquilo que as drogas oferecem. Aquilo que eu tenho para você, o dinheiro não pode comprar, a fama não pode comprar, a influência não pode comprar. Já foi pago na cruz com sangue derramado, sangue vertido. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: para toda mente distraída, o Espírito Santo manifestará uma mente renovada. Satanás tenta distrair a nossa juventude hoje através de agendas políticas, agendas que tem sido colocado como pauta essencial para a nossa comunidade. E como isso tem distorcido nossos princípios e os nossos valores. Agenda LGBT, agenda do feminismo extremo, agenda do comunismo. E como este mundo moderno promove valores que podem afastar jovens da verdade bíblica, criando uma confusão na sua identidade.
Deixa eu dizer uma coisa: a melhor maneira de Satanás distrair você é arrancando de você a sua identidade. Porque se ele arranca a sua identidade, você não tem a consciência de quem você é. Se você não tem a consciência de quem você é tudo aquilo que dizem que você é. Nós estamos vendo uma juventude que está se curvando às ideologias que tentam estagnar como uma identidade para essa juventude. Jovens que não sabem quem eles são. Eles acabam sendo tudo. E quando eles querem ser tudo, acabam se tornando nada. E é isso que o diabo quer. O plano do diabo é sempre reduzir o homem a nada. Mas Deus é especialista em pegar do nada e fazer tudo. Deixa eu falar algo aqui e eu quero que você guarde essa palavra. Você é aquilo que Jesus disse que você é. Levante a sua mão, levante, eu quero profetizar. Você é aquilo que Jesus disse que você é. Você não é um erro. Você não é fruto dessa ideologia de gênero que andam ensinando por aí. Você foi gerado no ventre da sua mãe e Deus já sabia quem você é. Deus disse para Jeremias: antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia e as nações te dei por profeta. Deus gerou na sua alma o propósito, e o propósito que Deus gerou para você não é para você ser alguém sem identidade, porque a sua identidade já foi gerada em Deus. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as ideologias dizem que você é. Você é aquilo que a palavra de Deus diz que você é. Você é a imagem e semelhança. Será que tem alguém aqui que pode levantar a mão? Você é profeta para essa geração. Você profetiza para essa geração. O diabo quer arrancar a tua identidade, porque ele sabe que na tua boca tem mensagem. Por isso ele quer distrair você através de uma agenda diabólica. Mas nesta noite Deus entrou na Vila Alpina para dizer: eu levanto jovens cheios. Não deixa o diabo tirar a tua identidade, jovem. Você não é resultado das suas emoções e dos seus sentimentos. Você é resultado de uma palavra, de uma promessa. Não se curve. Não se curve às suas emoções, nem os seus sentimentos. Não se curve a falsos princípios, a falsos valores. O diabo quer descaracterizar você. O diabo quer tirar as tuas características. Ele é especialista nisso. Ele é especialista em roubar a tua identidade. Mas o Espírito Santo está dizendo que nós devemos buscar sempre a sua presença. E mediante a uma geração que se curva ao altar de uma agenda diabólica, há aqueles que estão de joelhos dobrados na presença do Senhor e em oração está dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Para uma geração que perdeu a identidade, estão distraídas com ideologias. Há uma geração que não estão tomados por um senso de orfandade. Talvez a orfandade seja um dos grandes males da humanidade.
Porque o que Satanás quer corromper é os filhos que não têm a consciência de paternidade, filhos que se sentem órfãos. Agora eu vou dizer uma coisa aqui, eu quero que você pegue essa palavra: você não é órfão. Você não é órfão. Você tem um pai. Você tem um pai que te ama, jovem. Então saia deste buraco de depressão. Você tem um pai. Tira agora esse desejo contra a tua própria vida. Você tem um pai que cuida de você. Você não é fruto de uma gravidez indesejada. Você não é fruto de um aborto que não deu certo. Você é resultado de uma promessa de Deus. Foi o pai que te gerou. E Ele diz: você tem pai. Eu oro para que todo sentimento de orfandade hoje caia por terra. E que aqueles que estão aqui possam em oração clamar Pai, dizer Abba. Porque Jesus morreu na cruz para que você tivesse esse direito de abrir a boca e chamar Deus de Abba, chamar Deus de Pai. Ele hoje diz para você: não se sinta órfão. Eu morri para que você se tornasse filho. Eu morri para que você entendesse que você pertence a um reino que não é visível aos olhos humanos, mas que se manifesta no coração daqueles que confessam a Cristo como seu Salvador. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu querido: Deus não te chamou para você ficar num quarto escuro, achando que a tua vida não tem sentido. Jesus te salvou para que você se sinta filho. E Ele tem pão para você, Ele tem roupa para você, Ele tem anel para você, Ele tem sandálias para você. E hoje Ele está dizendo: se sinta filho na minha casa. Eu quero que você levante a sua mão direita assim. E eu quero que você coloque essa mão direita no seu coração. E você vai dizer o seguinte: você vai dizer assim: eu sou filho. Eu pertenço a um pai que me ama. Eu quero profetizar que o diabo não vai mais destroçar a sua mente. Porque a partir de hoje você vai ter senso de propósito. Uma vez que você se vê como filho, você entende que aquilo que o pai tem é para você. Não deixe o diabo te distrair com a síndrome do filho que ficou na casa. Teve o filho pródigo que saiu e teve o filho que ficou. O filho que ficou disse para o pai: eu tive todo o tempo aqui. E o Senhor não me deu nada, nem para mim comemorar com os meus amigos. O pai disse: eu estou surpreso por você falar assim, porque tudo que eu tenho é seu. O filho pródigo que foi para distante do pai, ele volta pedindo para o pai aquilo que aparentemente ele não tinha direito. Ele clama pela misericórdia, porque ele sabe que o que ele está pedindo ele não tinha direito. Mas ele também não sabia que aquilo que o pai tinha para ele não era tudo que o pai lhe deu. O pai deu a parte da herança, mas não era tudo que o pai tinha. Aleluia. Então ele volta clamando por misericórdia. O pai mostrou para ele que tinha mais coisas para além da herança que ele pediu. Mas existiu um filho que ficou, que mesmo próximo do pai, mesmo na casa do pai, não sabia o direito que tinha. E ele nunca pediu. Existem pessoas que estão frustradas na igreja, porque eu não sei o que colocaram na sua cabeça, que você tem uma visão de um Deus carrasco. Deus é pai, Deus é amor, Deus é Senhor, Deus é provedor.
eu digo uma coisa para você: os anseios que estão no seu coração, os anseios que crescem na sua mente, o diabo não pode usar isso como uma ferramenta para dizer para você: busca saciar esses anseios em outras coisas. Tem muito jovem que está na igreja, o desejo dele é casar, pastor, constituir uma família, mas ele não pede para Deus, ele não busca isso em Deus, e por isso ele mantém o coração sempre ansioso. E como ele não encontra, ele não busca matar essa sede, esse anseio no Senhor, o diabo sopra na mente dele dizendo: busca lá fora. E aí ele busca lá fora, e foi muito interessante que o pastor disse aqui: você quer buscar alguém de Deus para você casar, é aqui. Aqui a igreja não é lugar de você buscar namorado ou namorada. Aqui é o lugar ideal, sim. Aqui é lugar para você buscar um homem de Deus para a sua vida, uma mulher de Deus para a sua vida. Porque tudo que você deseja, tudo que o seu coração anseia, precisa ser derramado na presença de Deus. Você não pode deixar o diabo te distrair com a mentalidade que as coisas que você deseja viver, as coisas que você deseja alcançar, você deve buscar lá fora. E é isso que muitos jovens têm se perdido. Mas o Senhor está dizendo hoje: há um anseio na sua alma. Pastor, mata essa sede na fonte da vida que é Cristo. Por quê? Porque na presença de Deus Ele vai tirar toda a tua ansiedade, e Ele vai te colocar em algo chamado tempo dEle. E no tempo dEle as coisas vêm perfeitas. No tempo dEle as coisas vêm de uma forma extraordinária. Aleluia, no tempo dEle as coisas são boas, perfeitas e agradáveis. Então, para você que está esperando viver algo extraordinário na sua vida, para você que quer viver uma revolução na sua história, para você que está buscando: pastor, eu vou casar, eu quero casar, para você que deseja isso no seu coração, o diabo não vai usar as tuas emoções para poder te distrair, porque a tua mente estará guardada em Cristo. E quando a ansiedade bater a porta do seu coração, quem estará lá no centro do seu coração é Jesus, para dizer: Ele está no meu tempo, ela está no meu tempo, Ele aguarda o meu tempo, ela aguarda o meu tempo. Tem jovens aqui que acreditam nessa palavra. Levante a mão, abra a boca e diga glórias a Deus. Balança esse crente aí, balança ele e diga assim: esta noite o Espírito Santo te conduz a jogar todos os teus anseios aos pés de Cristo. Diga assim: você pode não acreditar, mas Jesus tem coisa linda para você. O que o mundo te oferece não se compara àquilo que Jesus tem para você. Aleluia! Tem jovens aqui prontos para celebrar isso. Abra sua boca e faça barulho de glória. Uma igreja que não se distraia, eu encerro agora. É uma igreja atenta. Uma igreja atenta é uma igreja ligada. Uma igreja ligada é uma igreja conectada. E uma igreja conectada é uma igreja informada. Uma juventude conectada é uma juventude informada. A base da informação que nutre o nosso entendimento e o nosso espírito é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. Eu acredito, e eu falo isso com toda a convicção da minha alma, que para este tempo, onde Satanás tem usado diversas distrações para poder nos tirar do centro do propósito, tirar o nosso foco, o Espírito Santo comunica o nosso coração. É um tempo de mover espiritual. Eu vou repetir. Na era da distração, a arma de Deus é encher jovens da sua presença. Deixa eu falar algo aqui e você dá glória se você quiser. Você vai ser tão cheio de Deus. Você vai ser tão cheio do Espírito Santo.
E eu desejo que os jovens queiram isso. Queira ser cheio de Deus até você não ser mais você. Ande com Deus até você não ser mais visto. Ande com Deus até você não ser mais reconhecido. Pega essa palavra aqui, não importa como você viveu até agora, a partir daqui é algo novo, a partir daqui é outro começo, a partir daqui, aleluia, eu estou sentindo a presença do Espírito. Ande com Deus até não verem mais você, ande com Deus até olharem para você e dizer: é Deus que anda com ele, é Deus que anda com ela. Tem jovens que serão tão cheios de Deus que o seu rosto vai resplandecer da presença, a ponto de até aqueles que te perseguem vão olhar para o teu rosto, assim como olharam para o rosto de Estevão e disseram: o rosto dele resplandece. Agora aqui está a chave para quem é pentecostal, porque o rosto de Estevão resplandecia, porque enquanto ele estava sendo apedrejado, ele não estava distraído, os olhos dele estavam nos céus, os céus se curtindo. E ele se prepare, os céus estão se abrindo para você hoje. O que você vai ver será algo sobrenatural. A visão diante dos teus olhos será a visão das coisas celestiais. Aleluia! O Espírito Santo de Deus vai te encher hoje. As pedras podem estar vindo na sua direção, mas não tire os olhos do alto. Eu estou falando para jovens aqui que vão ser tão cheios que quando você entrar na tua escola, alguém vai dizer: algo diferente está acontecendo na sua vida. Você está transmitindo algo diferente, o teu rosto está brilhando. Jovens que serão tomados pela presença do Senhor. Eu comecei a pregar com 9 anos e a minha mãe dizia: você quer ser usado por Deus? Quero. Ela dizia: busca a presença dele, porque quando você abrir a sua boca, que não saia nada de você, que seja algo dado dos céus para você, que quando você abrir a sua boca, que o Espírito Santo fale através da sua vida. Com 10 anos de idade, a minha professora uma vez disse: ora por mim porque eu estou aflita e eu sei que você é pastor. Eu ainda nem era pastor. Eu peguei, levantei e comecei a orar por ela dentro da sala de aula, e ela começou a chorar. Eu já orei por jovens que estavam endemoniados no meio da rua. Eu vim dizer para você que eu não sou melhor do que você, eu só me coloquei na brecha, eu só me coloquei debaixo da mão do Senhor. Da forma como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua. Quando você andar nas ruas do teu bairro, a unção vai te acompanhar, a graça. Se coloque de pé. Deus vai ungir a tua mente hoje. Choromanda calabasuri andarabagaia. Eu quero que você segure a mão desse irmão que está ao seu lado. Se puder, feche os corredores aqui. Você vai orar por alguém aí que está do seu lado agora. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, mas há muito tempo não falam em línguas, o Espírito Santo vai te renovar nesta noite. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, me permita dizer, essa promessa é para você. Você não sairá daqui sem ser cheio do Espírito Santo. Dons serão derramados aqui hoje, dons serão despertados aqui hoje. Deus está despertando essa geração para andar conectada com Ele. Você está ligado diretamente na fonte que é Cristo. E toda informação que você precisa para poder pregar para alguém, o Espírito Santo colocará na tua boca. Você será instrumento dele para orar por enfermos,
enfermos, para expulsar demônios, para pregar o evangelho para aqueles que estão mortos espiritualmente. É tempo de você se colocar na brecha. O Espírito Santo está dizendo: até quando você vai ficar nessa inércia? Até quando você vai achar que você é mais um? Eu quero fluir através da sua vida. Eu quero te encher da minha presença. Há jovens aí fora que estão se entregando à imoralidade, que estão se entregando aos vícios, que estão se entregando às distrações do mundo. Mas você está na minha presença. A sua mente está sendo renovada hoje. Aleluia, aleluia. Você sairá daqui como um vaso transbordando do meu azeite, porque eu tenho uma promessa na sua vida. Eu vou fazer de você um instrumento nas minhas mãos. Aleluia. Você não vai mais se distrair com o pecado, com as coisas desse mundo, porque eu encho a sua mente agora, diz o Senhor. Aleluia. Receba agora, receba agora. Deus vai tomar profetas dessa casa. Deus vai tomar profetisas dessa casa. Deus vai tomar os teus lábios aqui agora. O que vai sair da sua boca não é algo carnal, é algo espiritual. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. O diabo não vai te derrubar. O pecado não vai te derrubar. Deus renova a sua mente hoje. Chorobana calabassuria, Jeremicanda la manaca sorebanacai. Choremanagasoria, Jeremicalabassuria menecalamanaya, Chorebicanda rabassure banagalaba, Choremicandaraia. Não se contenha, vaso. Não se segure, vaso. Deixa Deus tomar você hoje. É o culto dos conectados. E o Senhor está dizendo: se conecta agora na minha presença. Deixa o meu Espírito soprar você hoje. Agora.